Eduardo Bolsonaro ataca a Polícia Federal. Vou te falar a possível origem das mensagens publicadas pela Folha de São Paulo. Gustavo Gaia vira piada na rede social ao pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Vou te falar se o presidente do Senado é a favor ou contra esse pedido de impeachment. Centrão se vinga de governo Lula e de STF ao mesmo tempo por conta do fim do orçamento secreto. Lula se vinga de Milei. Carlos Bolsonaro briga com Pablo Marçal. E Marcos Duval é acusado de corrupção de menor. Antes de ir para as notícias, quero pedir para você compartilhar e comentar esse vídeo, porque hoje é feriado aqui em Fortaleza. Eu tô postando o vídeo fora do horário que eu costumo postar e assim o algoritmo não entrega, tá? E queria mandar um abraço pro meu seguidor, professor Santana, do curso de Física da Universidade Estadual do Ceará, que me encontrou ontem no restaurante da faculdade. O bolsonarismo está em desespero porque a estratégia deles de querer destruir a imagem do ministro Alexandre de Moraes não tem dado certo. Ontem, num ápice de ataque de chilique, o deputado Eduardo Bolsonaro mostrou a foto do delegado da PF e chamou ele disso daqui que eu não vou ler para o vídeo não ser derrubado. Além disso, ele ontem soltou uma lista enorme de palavrão xingando todo mundo no plenário da Câmara, numa clara evidência de quebra de decoro parlamentar. Esse daqui é o ex-assessor do TSE que trabalhava junto com Alexandre de Moraes, que foi demitido pelo ministro após agredir fisicamente sua esposa. O nome dele é Eduardo Tagliaferro. Tudo indica que quando ele foi preso pela polícia do Tarcísio, o governador de São Paulo bolsonarista, que permaneceu durante 6 dias com seu celular, foi dessa fonte que o Glim e a Folha extraíram as trocas de mensagem entre o ministro Alexandre de Moraes e seus assessores. Não sei por que o STF ou o Ministério da Justiça ainda não mandou a PF investigar isso. Inclusive, o próprio Tarcísio, que tentou se aproximar do ministro Alexandre de Moraes, postou ontem nas redes sociais cobrando o próprio ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas para o Tarcísio. Acho que é grave, acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido. As pessoas, qualquer autoridade deve satisfação à sociedade. É um caso que tem que ser apurado com todo rigor e ter as consequências necessárias. Escreve nos comentários tua opinião se você acha que tem dedo do Tarcísio nisso. Lembrando, meus amigos, que hoje o Green representa uma empresa especializada em vídeos da extrema-direita chamado Rumble, no qual um dos seus acionistas é o candidato a vice-presidente do Donald Trump. Só isso. E a Folha de São Paulo, que ataca o Pablo Marçal, mas coloca uma foto do Guilherme Boulos. Pablo Marçal é ameaça real. Investigado pela PF, já foi condenado por desvios em contas bancárias. Você acha que isso foi um erro? Em hipótese nenhuma. Tudo que a imprensa golpista faz tem método. E o Gustavo Gaia virou piada nas redes sociais ao dizer que já tinha 90 assinaturas de deputados para o impeachment do Alexandre de Moraes, sendo que as assinaturas necessárias são dos senadores e não dos deputados. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a chance de aceitar um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes é 0. Não vai ser dessa vez, bolsominions. E o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Além dele, nós tivemos a defesa pública feita pelo Gonê, atualmente o Procurador-Geral da República, o Flávio Dino, ministro do STF, e o Gilmar Mendes. No governo Lula, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também saiu em defesa, assim como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. E até a Gleice Hoffmann também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Só digo uma coisa, bolsominions, vocês foram cutucar onça com a vara curta, porque agora o Alexandre de Moraes está vindo com mais força e empenho em cima de vocês. Foi montada uma nova estratégia da Polícia Federal para pedir a extradição do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos e o Oswaldo Eustáquio está na Espanha. O pedido anterior que tinha sido feito seria por calúnia, crime de menor poder, que os Estados Unidos julgou como não suficiente para justificar a extradição dele. Dessa vez a justificativa será que eles ameaçaram delegados da Polícia Federal, além de serem acusados de formação de quadrilha para atacar autoridades brasileiras. E ainda pesa sobre Oswaldo Eustáquio a acusação de corrupção de menor, por ele usar sua filha menor de idade para vir pedir dinheiro nas redes sociais para ele e ainda atacar o delegado da PF. A prisão de ambos, a extradição de ambos já foi solicitada mais uma vez. Inclusive a polícia realizou uma operação de busca e apreensão na casa da esposa do Oswaldo Eustáquio e apreendeu celulares,
computadores, notebooks e proibiu a filha dele, menor de idade, de usar as redes sociais, caso ela desrespeite a própria mãe da menina, esposa do Oswaldo, será presa. Lembrando que as contas bancárias dessa jovem já continham valor superior a 380 mil reais arrecadado por ela em nome do pai. Enquanto isso, Alan dos Santos debocha da decisão do ministro Alexandre de Moraes e brinca nas redes sociais pedindo para ele pedir ao Mickey para vir prender. Cuidado, Alan. A soberba sempre antecede a queda. E o Marcos Duval também quase entrou no mesmo balaio, porque ele é acusado pela PF de corrupção também de menores, porque ele também compartilhou o vídeo da filha do Eustáquio ameaçando o delegado da PF e ainda pedindo dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou mais uma vez todas as suas redes sociais e ainda bloqueou 50 milhões de reais de suas contas. E vocês sabem por que os advogados do Pablo Marçal o abandonaram? Seus advogados aqui em cima o abandonaram porque não aguentaram tamanha baixaria e a desobediência das estratégias ditas por eles ao Pablo Marçal. Lembrando que o Pablo Marçal omitiu um patrimônio de quase 22 milhões de reais à Justiça Eleitoral. E tá rolando um barraco entre ele e o Carlos Bolsonaro. Em entrevista essa semana, o Pablo Marçal disse que o culpado pela derrota do Bolsonaro em 2022 foi o Carlos Bolsonaro e ainda o chamou de raivoso e rancoroso. O Carlos Bolsonaro debochou dele, dizendo que ele seria a nova direita e pediu para ele parar de mentir em nome de Deus. E essa não é a primeira vez não, da briga entre eles. O Pablo Marçal já tinha falado em entrevista a Isto É que o Carlos Bolsonaro usou a máquina pública do governo Bolsonaro para atacá-lo. O Carlos Bolsonaro disse que ele mentia e desafiou ele a mostrar as contas da sua campanha em 2022. Eita, pega fogo! Depois que o Flávio Dino acabou com o orçamento secreto, o Centrão achou uma forma de se vingar do Poder Judiciário. Ele simplesmente rejeitou uma medida provisória que destinaria 1,3 bilhão de reais ao Poder Judiciário. Lembrando que esse valor tinha sido aconselhado, orientado pelo próprio Tribunal de Contas da União. Esse valor é para repor o orçamento de alguns órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Em relação ao governo Lula, o Centrão sentou em cima do relatório preliminar do projeto de orçamento do ano que vem e adiou a leitura. O Alexandre Padilha, do governo Lula, nega qualquer tipo de interferência do governo em cima da decisão do Flávio Dino. Diz que está apenas cumprindo ordem judicial. O Barroso já antecipou para terça-feira da semana que vem a votação em plenário da Suprema Corte sobre o fim do orçamento secreto. Para concluir, o presidente Lula se reuniu com o governador de Buenos Aires, principal opositor de Milei, numa clara resposta ao fato do Milei ter vindo para o Brasil e não ter querido se reunir com o presidente Lula, mas sim com o inelegível.